Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Off Game e hoje nós vamos estar aqui falando sobre Girona e Barcelona, um duelo decisivo pela La Liga que acontece nesta segunda-feira em Montilivi. Montilivi encontra-se em silêncio, por enquanto, porque nessa segunda o que entra em campo não é apenas Girona contra Barcelona, é resistência contra domínio. De um lado, um Girona pressionado pela necessidade de sobreviver na parte intermediária da tabela. Do outro, um Barcelona que construiu algo muito mais perigoso do que uma sequência de vitórias. Construiu controle. Mais de 2,5 gols por jogo, mais de 20 finalizações por partida e o mais importante, uma capacidade constante de transformar posse de bola em probabilidade real de vitória. Isso não é acaso, isso é estrutura. Como é que estão, meus queridos? Vocês estão bem? Vocês pegaram aí essa apresentação da Jean, desse clássico? Girona e Barcelona é um clássico. Você não sabe que Girona e Barcelona é um clássico? Acabou de saber. E é um clássico dos mais importantes. E o que a Jean falou é extremamente importante. Mais importante ainda para você, né? Você deve estar meio nervosinho, bravo, estressado com o Barcelona. É uma grande chance de você estar assim, né? Porque o Barcelona aprontou uma goleada inversa, e é possível dizer isso, contra o Atlético de Madrid no último jogo dele, né? Tem muita gente brava demais com o Barcelona. E isso daí que ele já acabou de falar para vocês é de extrema importância e relevância. Vocês viram que ele já falou para vocês de tudo que o Barcelona constrói, transforma. E isso representa o quê? Isso representa no mercado expectativa. E expectativa é algo que é bom e é perigoso ao mesmo tempo. Então, tudo isso que a Jean falou para vocês é claro que o mercado já percebeu. Ele já percebeu tudo isso que ela falou do Barcelona. E isso é extremamente perigoso, porque a expectativa ela é o passo mais próximo da ancoragem. E essa é a que vocês têm que tomar cuidado. Obviamente, a gente está falando de um mercado ancorado. Obviamente, se vocês olharem para as odds desse jogo, elas colocam o Barcelona como extremo favorito à vitória, dando não só o Barcelona como favorito, mas já especificando essa vitória do Barcelona como concretizada em 70%. É como se o Barcelona para o mercado ele entrasse ganhando esse jogo de 0,75-0. Não é bem assim que funcionam as coisas. Então é óbvio, ninguém aqui é bobinho, não é verdade. O Barcelona é claramente favorito, a gente explicou por quê, e eu estou aqui mostrando para vocês os perigos e a expectativa pode criar no mercado. Então, para você que está bravinho, está estressado com o Barcelona, ficou nervoso, ou você está nervoso, vou fazer um parêntese aqui, ou você está nervoso com o Atlético de Madrid, que fez aquilo com o Barcelona e agora há pouco quase tomou o inverso do Raio Valecano. Como é que está a tua vida? Está com a cabeça meio em parafuso? Provavelmente, expectativa e ancoragem tem muito a ver com isso. Mas, notícias boas, né? O Barcelona, obviamente, como a gente já falou, é extremamente favorito no jogo. O Barcelona jogando no Campeonato Espanhol, ele marca o primeiro gol da partida mais de 70% das vezes. Isso quer dizer muita coisa. Isso quer dizer que para um time que marca tantas vezes o primeiro gol, a gente deve esperar o quê? Esperar deve ser dotado de um certo limite para que a sua expectativa não se torne uma ancoragem. Então, o que você deve esperar, e melhor do que esperar, o que você deve observar no jogo do Barcelona, no jogo de uma equipe que abre o placar mais de 70% das vezes. Você deve observar o Barcelona assumindo o controle da partida
e assumir o controle da partida para o Barcelona é extremamente importante, porque partidas que o Barcelona assume o controle, ele raramente perde. Mas tomem cuidado, porque quando nós falamos para vocês que o Barcelona faz o primeiro gol mais de 70% das vezes, e a gente diz que as odds do jogo mostram isso, mostram uma expectativa gigante do mercado em relação ao que vai acontecer, também é importante mostrar para vocês que dizer que uma equipe marca o primeiro gol 70% das vezes não tem nenhuma relação com este gol acontecer quando você no mercado quer, né? Não nos primeiros minutos, não nos primeiros 3, 4, 5 minutos de pressão, não quer dizer isso. Então você tem que estar atento e sempre observando todo e qualquer comportamento que o Barcelona te mostre na partida. Para quê? Para não ter com o Girona a desagradável surpresa que muita gente teve com o Atlético de Madrid. Mas, além disso, eu vou dar um outro detalhe para vocês. Montilive. Já acabou de falar sobre Montilive. E Montilive é a casa do Girona. E qual é a grande característica de Montilive? Por que Montilive é tão importante? Por que ele entra nessa equação aqui do Barcelona e ele deve ser levado em consideração na hora de você tomar algumas posições no mercado? Porque Montilive tem algumas características muito específicas, como, por exemplo, um campo de dimensões reduzidas que historicamente prejudica o jogo do Barcelona e que facilita a proposta do Girona para amanhã, que a não ser que aconteça alguma coisa muito diferente no mundo, é uma proposta muito específica. A gente deve ver o Girona jogando com as linhas compactas e tentando surpreender o Barcelona com transições rápidas, principalmente a partir de turnovers do Barcelona. E turnover do Barcelona é algo que você deve estar muito atento. Muito atento. Cuidado com aquela exposiçãozinha no Barcelona, um Barcelona que gera turnovers. Porque esses turnovers casam com o ambiente que ele vai jogar amanhã. E não é um campo amplo, gigante, pelo contrário, é um campo menor, é um campo que deixa a torcida muito próxima, é um ambiente muito hostil para o Barcelona jogar em Montilive. Tá? E o mais importante, com linhas compactas, explorando transições rápidas, principalmente em função de turnovers do Barcelona, qual é o grande objetivo do Girona? Sobrevivência. O Girona vai estar muito atento à sobrevivência, porque ele sabe que no começo do jogo ele não tem grandes chances. O mercado também mostra isso. As pessoas no mercado vão fazer a vida do Girona um grande inferno no mercado. Mas precisa-se ter uma compreensão de que o inferno não pode ser criado apenas no mercado, ele também tem que ser criado dentro do campo. E Montilive não é um lugar que historicamente o Barcelona se dá muito bem. Viu? É isso aí. Então, isso que o Sex falou é uma palavra-chave muito importante em jogos do Barcelona. Observem os turnovers. Quem passou pelo jogo do Atlético de Madrid com Barcelona entende isso que ele acabou de falar. São transições rápidas que é com um único objetivo. No caso do Atlético de Madrid foi muito bem cumprido, né? Fez transição rápida, gol. Outro turnover de Barcelona, uma outra transição rápida, gol. E assim fez um massacre no primeiro tempo sem domínio de posse de bola. Então, aqui a gente tem um jogo também que dificilmente, como a gente já viu aqui nas estatísticas, Girona vai ter a bola. Girona não vai ter a bola. E bom, tem uma coisa que é um padrão bem silencioso no comportamento do Barcelona.
Eles não têm pressa para vencer, eles não precisam vencer rápido. Eles vencem quando o adversário começa a quebrar fisicamente, mentalmente, estruturalmente. Eles vão martelando, martelando, martelando até que eles conseguem criar as oportunidades de gol. Eles não têm pressa, eles vão tocar a bola, eles vão gerar esse espaço. E isso, para quem está no mercado, na ansiedade do gol, às vezes pode sair caro. Se você não tem uma boa gestão de banca, quantos jogos o Barcelona jogou nesse padrão e não conseguiu quebrar o adversário no primeiro tempo e foi num 0-0 para o segundo tempo? Então é bom ficar bem atento na gestão de banca. As estatísticas mostram que o Barcelona aumenta sua eficácia com o avanço do relógio. Conforme aumenta o tempo do jogo, o volume é constante, a pressão é constante e o desgaste do time adversário também. Tudo isso vai empurrando o adversário para trás em direção ao erro. E é exatamente aí que o jogo muda. É exatamente isso. E, para fechar o que a gente está falando, eu vou aqui falar para vocês exatamente sobre a projeção para a partida e, por que não, como essa projeção pode influenciar o movimento do mercado. E a projeção, diante de tudo isso que a gente falou, ela é muito clara. Por quê? Porque ela é completamente baseada e ancorada na expectativa. E qual é essa expectativa? A expectativa é de vitória do Barcelona. Aqui é muito importante uma coisa. O Barcelona é favorito, a expectativa é de vitória, mas é muito importante a gente entender qual é o tipo de vitória do Barcelona que gera expectativa no mercado. E amanhã, jogando em Montilivi, não é goleada a expectativa do mercado. O mercado não abandona esta ideia, mas ela não é a primeira ideia do mercado. O mercado está, sim, esperando por uma vitória do Barcelona, está esperando uma vitória confortável do Barcelona, por 2 gols de diferença, é o que o mercado mostra, é o que o mercado espera. O mercado espera um jogo confortável, com domínio do Barcelona, com o Barcelona saindo na frente do placar e a construção de uma vitória confortável, que pode oscilar entre 2-3-0, 2-3-1. O mercado procura coisas desse tipo. Sim, o mercado tem alguma dúvida sobre a capacidade do Barcelona golear o Girona amanhã. Por quê? Por causa do ambiente totalmente hostil que o Barcelona vai encontrar. Isso quer dizer que o Barcelona não vai golear? Claro que não. Isso quer dizer que você precisa observar pontos específicos dentro deste evento que podem levar tanto você como a expectativa do mercado para uma goleada do Barcelona. Mas o Barcelona amanhã ele não entra em campo para confirmar números, mercado, comportamento, ele não entra para isso. Ele não entra amanhã para vencer o Girona. Ele entra amanhã para demonstrar ao mercado que tipo de vitória ele vai ter contra o Girona. E esta expectativa de demonstrar qual o tipo de vitória e não se vai vencer é o caminho que leva as pessoas a ancorar-se de um lado só do mercado, com uma gestão pobre de banca e sem nenhuma estratégia efetiva para o evento. Então, para você que vai encarar esse Barcelona com o Girona amanhã, sabendo que o Girona vai fazer do jogo uma grande tentativa de resistência, enquanto o Barcelona não vai provar ao mercado que ele pode ganhar, mas sim como ele pode ganhar, você deve estar extremamente atento
a sua gestão para trabalhar essa partida. Você deve estar extremamente atento a em que momento do jogo e em que zonas de ladder do mercado o Barcelona merece um maior e menor investimento e estar sempre em correlação com aquilo que o Barcelona mostra em campo em função do que o mercado tem de expectativa sobre ele. E jamais, em hipótese nenhuma, abandonar por completo o lado do Girona na partida. E pode até não ser trabalhado, mas deve fazer parte da sua estratégia para o evento. O Girona não pode, em nenhum momento, ter o símbolo, a justificativa ou a razão para que você entre neste evento e saia dele com prejuízo. O Girona precisa fazer parte do seu escopo estratégico para essa partida, para que você possa identificar no Girona oportunidades que possam ajustar algo que foi feito a favor do Barcelona. Então não se esqueçam, o Girona entra no jogo com a ideia de sobrevivência. E o Barcelona não entra na partida para mostrar ao mercado que ele pode vencer. Porque a expectativa que o mercado tem é que ele mostre como ele vai vencer. Então, fiquem atentos ao controle do Barcelona, a como ele controla ritmo, espaço, tempo, posse, posicionamento. Por quê? Porque quanto maior o controle que o Barcelona mostrar ao mercado, maiores serão os movimentos que o mercado vai fazer a favor de uma vitória do Barcelona mais ou menos elástica. E quando o mercado estiver confrontando um cenário oposto ao que ele cria como expectativa, você deve estar preparado para que isso faça parte da sua estratégia operacional e não para que isso seja o que? A sua justificativa de prejuízo. O Girona, como qualquer underdog, não pode em nenhum momento ser a justificativa do seu prejuízo. Ele deve ser o seu ponto de ajuste estratégico dentro de um evento maior. É isso, meus queridos. Acho que está bem explicadinho aí, mostrado principalmente a expectativa do mercado e o que todo mundo espera desse clássico super interessante para uma segunda-feira de carnaval aí, Girona e Barcelona. Muita gente falando sobre esse Barcelona, muita gente falando sobre esse jogo e muita gente chateada com o Barcelona. A gente recebeu muita coisa de muita gente chateada com o Barcelona, principalmente depois do que aconteceu com o Atlético de Madrid. Sim, o Barcelona vai sofrer goleadas, sim, durante a temporada. Não é uma surpresa, é algo normal e esperado. E se você foi pego de surpresa ou se isso não é uma coisa esperada por você, então está na hora de você melhorar o seu pré-live e principalmente as abordagens estratégicas que você tem para os eventos que você vai trabalhar. É isso, meus queridos, uma excelente segunda-feira de carnaval para vocês. Nós seguimos aqui no Off Game, muito trabalho para fazer. O Off Game não para, a gente está praticamente 24 horas nesse carnaval online trabalhando. Cuidem-se, um ótimo jogo, um excelente evento para todos vocês. E a gente se vê aqui em breve, numa próxima oportunidade.